Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo. A Nédia Nara, é só nome de rico tá aqui, viu, gente? Só nome de rico. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, na segunda epístola universal do apóstolo João. Segunda epístola do apóstolo João. Eu queria convidar você para estar refletindo comigo nessa passagem bíblica. Capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia, você que está aqui na igreja, você que está em casa, nos assistindo pelas redes sociais. Eu quero, nesta noite, falar sobre vivendo na certeza de ser mais que vencedor, baseando-me nesta passagem bíblica que se encontra na primeira epístola universal. Tá difícil de achar, eu vou te ajudar. Abra em Apocalipse e volte aí os 2, 3 livros que você vai ver aí, Judas, e vai ver a terceira e a segunda epístola de João. A gente vai ler na segunda, perdão, gente, eu disse segunda, mas é primeira, capítulo 5, perdão. Eu anotei segunda, mas é primeira epístola de João, tá aí perto de Apocalipse, terceira, segunda e a primeira. Tá certo? Também está conosco o Xandinho, dali de Felgueiras. Ele é o baterista ali da igreja Assembleia de Deus Seara de Felgueiras. Deus abençoe, Xandinho, todos que estão aí conosco. Acharam a primeira epístola universal de João, capítulo 5? Todos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e fizemos o quê? Guardamos os seus mandamentos. Versículo de números 4. Porque todo o que é nascido de Deus faz o quê? Só Fátima e Ruth disse: todo que é nascido de Deus faz o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o quê? Quem pode dizer amém? Eu disse a vocês que nós vamos falar sobre viver, ou vivendo no verbo gerúndio, viver a certeza de ser mais que vencedores. Este é o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite. Vivendo a certeza de ser mais que vencedores. Por que eu quero trazer essa mensagem nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo na sociedade odierna, na sociedade, neste mundo corrompido que nós estamos inseridos? Alguém denomina um país mergulhado na corrupção, mas nós, por experiência de viver em 3 países, e em todos os 3 países que eu e minha família viveu, eu vi corrupção no Brasil, eu vivi corrupção em Portugal, e estou vivendo corrupção na Inglaterra. Falo com amigos da Espanha e lá tem corrupção. Falo com amigos dos Estados Unidos e lá tem corrupção. E nós temos o hábito de dizer que o nosso país é um país que está mergulhado na corrupção. Não é o país que está mergulhado na corrupção, é o mundo. Porque no capítulo 5 do primeiro livro que a gente leu, e o versículo de número 19, diz que nós somos de Deus e que o mundo está no maligno, está aí na sua Bíblia. Por isso eu peço que você fique com Bíblia aberta, para que você possa entender a viver uma vida certa de ser mais que vencedores. E como ser mais que vencedores neste mundo corrupto, neste mundo difícil. Recebemos vários títulos na Bíblia Sagrada que nós temos que assumir, nós temos que nos identificar com os títulos que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos chama
de filhos de Deus, a Bíblia nos chama de herdeiros de Deus, a Bíblia nos chama de videira enxertada na videira verdadeira, a Bíblia nos chama de discípulos, a Bíblia nos chama de cristãos, a Bíblia nos chama de servos, de santos. Mas o que eu mais gosto é quando a Bíblia nos chama de mais que vencedores. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, a Bíblia diz que Paulo está dizendo, versículo de número 37, que nós, em todas essas coisas que eu acabei de falar, nós somos mais que vencedores. Por isso que eu gosto deste título e vivo esta verdade e vivo esta certeza de ser mais que vencedores. Olhe para o seu irmão e diga para ele o seguinte: viva mais. Viva mais. Independente dos títulos que você tem, diga para o seu irmão, independente dos títulos, viva mais. É importante viver esta certeza de ser mais que vencedores. Quando o escritor João, no capítulo 5 deste evangelho que nós lemos, primeira epístola universal de João, capítulo de número 5, ele começa a discorrer uma lista dos filhos de Deus, e ele começa no versículo 4 a dizer: esta vitória que vence o mundo. João, ele está usando o termo grego que se chama Nikaô. Como é que se chama esse termo? Nikaô. Nikaô é um termo grego que dá para aqueles que são vencedores. Era muito utilizado nos tempos gregos. Por quê? Porque existia uma deusa dos vencedores que era conhecido como deusa Nike. Nike não é somente esse sapatinho, esse tênis que nós utilizamos nos nossos pés. Nike era uma deusa grega que era somente condecorado aos vencedores. É por isso que você vê esses grandes futebolistas, jogadores, atletas, campeões, utilizando e sendo patrocinado por essa grande marca de nome Nike. Por quê? Porque Nike era a deusa grega dos vencedores. E quando João está escrevendo para os novos crentes da igreja dispersa do primeiro século, João está dizendo assim: agora, como filho de Deus, por Cristo Jesus, por meio da fé, você vence o mundo. Esse termo que João está dizendo, você vence o mundo, é o termo utilizado por Paulo em 8:37 de Romanos, que ele está dizendo: você que vence o mundo, você é um Nikaô. O que é Nikaô? Você é mais que vencedores. Paulo está dizendo assim: você não é só vencedor. João está dizendo assim: você não é só vencedor, você é mais que vencedor. João está dizendo assim: sabe aquele título de campeão que os vencedores olímpicos conquistavam na Grécia? Você é mais do que ele. Sabe esse campeão lutador de guerra e de batalha? Você é mais que ele. Sabe esse atleta poderoso que recebe bom salário? Você é mais do que ele. Nessa noite eu estou aqui para te dizer que, sabe esses patrocinados que a gente contempla no meio da sociedade? Você é mais do que ele. Sabe esse dono da Amazon que é um dos mais ricos do mundo? Você é mais do que ele. Pelo amor de Deus, você não está entendendo. Sabe essa pessoa que vive bem financeiramente? Você é mais do que ele. Sabe essa pessoa que tem um carro de qualidade? Você é mais do que ele. Sabe por quê? Porque João estava dizendo: além de você ser filho de Deus, você é mais. Cadê os mais que vencedores aqui nessa igreja? Quando recebemos esse título de Nikaô, quando recebemos esse título de mais que vencedores, nós temos que saber viver essa vida de mais que vencedores que nós somos. É uma identidade que nós temos. É uma identidade que os primeiros cristãos estavam sofrendo no primeiro século. E João se preocupou em ensinar para eles e dizer o seguinte: meus filhos, além de filho de Deus que você é,
você também é vencedor. Por que você é vencedor? João começa a explicar para eles o motivo agora pelo qual eles são vencedores. Versículo 1, ele diz assim: porque vocês são nascidos de Deus. Para ser vencedor, está aí no versículo 1, você tem que ser nascido de Deus. Quem estava explicando isso para a primeira igreja do primeiro século? Apóstolo João. Mas no capítulo 3 do Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você quer viver uma vida abençoada e salva na pessoa de Cristo? Você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Para poder ser mais que vencedor, tem que nascer de novo por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir amém? Amém. Ser mais que vencedor, João está dizendo, não é para qualquer um. Ser mais que vencedor não é para qualquer pessoa que diz que tem Jesus na vida. Não é para qualquer pessoa que diz ser cristão. Primeiro, para poder ser mais que vencedor, versículo 1, ele tem que crer que Jesus Cristo, ele é nascido de Deus. Aleluia. Ele tem que ter essa certeza que Jesus, que veio, que cresceu, que morreu, que ressuscitou, esse Jesus, ele veio de Deus. Quer ser mais que vencedor? Se você quer ser vencedor, vai disputar um atletismo. Se você quer ser vencedor, vai entrar nas Olimpíadas. Se você quer ser vencedor, vai disputar um torneio qualquer. Mas se você quer ser mais que vencedor, venha fazer parte dessa família de Deus. Por que João estava explicando isso? Primeiro, porque João estava dizendo que essa vitória que nós temos, que somos mais que vencedores, ela foi conquistada por Deus. Porque ele está dizendo no capítulo 5, foi Deus quem conquistou a nossa vitória. Versículo de número 5. E quem vence este mundo é unicamente aquele que crê em quem? Em Jesus por Cristo, em Deus por Cristo Jesus. João está dizendo assim, olha meu filho, você agora é mais que vencedor, não esqueça do verbo nikaô. Não está dizendo somente vencedor, ele está dizendo assim, sabe por que você é mais que vencedor? Porque quem nos dá essa vitória é Deus. O apóstolo Paulo, ele ensina isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57. Paulo diz assim, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Quem nos dá a vitória? Quem nos dá a vitória é Deus por Cristo Jesus. Então, nós somos mais que vencedores, porque quem nos dá a vitória é Deus. Quem diz amém? Amém. E esta vitória que Deus nos deu, presta atenção, para nós vivermos a certeza de ser mais que vencedor, primeiro, temos que saber que quem nos dá a vitória é Deus. Segundo, para eu viver uma vida como mais que vencedor, eu tenho que conquistar essa vitória pela fé. Como assim, pastor? Vamos para a Bíblia, capítulo de número 5, versículo de número 4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus faz o quê? E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ou seja, para você viver uma vida na certeza de ser mais que vencedor, você tem que viver pela fé. Eu vou explicar para você entender. Estamos vivendo uma época do Mundial. Clubes de futebol jogando contra clube de futebol. E eu fiquei observando os torcedores dos clubes que estão jogando. Vamos fazer de conta que Portugal ganhou o Mundial, para não dizer Brasil, que a maioria é brasileiro. Mas vamos dizer que Portugal ganhou o Mundial. Aí a gente contempla uma grande quantidade de pessoas utilizando a camisa de Portugal. E eu pergunto para eles, para os portugueses, quem venceu o Mundial? Qual é a resposta dos portugueses? Portugal. Errou, eles vão dizer assim, nós vencemos a Copa. Mas se nós formos ao pé da letra, quem venceu a Copa? Os jogadores, sim ou não? Sim. Mas os jogadores estão ali representando os portugueses, o país. Então, se Portugal ou Brasil vencer a Copa, os brasileiros ou os portugueses vão dizer assim, nós
vencemos a Copa. Mas não foram eles que venceram a Copa, foi os jogadores. Agora trazendo para um campo espiritual, Deus vence a nossa vitória, mas pela fé eu pego a camisa de Deus e digo: se Deus venceu como seu filho, eu também sou mais que vencedor pela fé. Eu agora visto a camisa do céu, eu agora visto a camisa de Jesus, eu agora visto a camisa do Deus que me deu a vitória. Só quem entendeu diga glória a Jesus. Quem morreu na cruz, mas eu agora pego a camisa dele e visto em mim. Glória a Deus, Jesus pegou a sua veste santa, disse o apóstolo Paulo, tirou a sua veste de glória e vestiu em mim e em você, e pegou a nossa veste de pecador e vestiu-se nele. Por isso que ele foi fincado na cruz, e na cruz do Calvário alguém disse: sobre ele está todos os nossos pecados, mas sobre a nossa vida estamos justificados por Cristo Jesus. Eu agora visto a camisa dele, eu agora sou campeão, eu agora sou vencedor. Quem nessa noite é mais que vencedor por Cristo Jesus, levante a mão e adore. Vivendo a vida mais que vencedor pela fé, porque quem ganhou a minha vitória foi Deus por Cristo Jesus. Se está claro, diga amém. Se agora eu conquisto essa vitória pela fé, mesmo não estando lá, eu agora tenho que evidenciar esta vitória. E como se evidencia uma vida mais que vencedor? Disse o apóstolo João ainda no capítulo 5 da primeira epístola universal. O apóstolo João disse assim no versículo 1: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou vai amar também o que dele é nascido ou gerado. Sabe o que João está dizendo? Se você quer ser mais que vencedor, você tem que amar a Deus e amar o que dele é gerado ou nascido. Ou seja, Jesus disse isso em Mateus capítulo 16 e o 33, presta atenção. Alguém chegou para Jesus e disse assim: mestre, como é que eu faço para viver uma vida mais que vencedor? Como é que eu faço para viver a vida eterna? Jesus disse assim: sabes os mandamentos? Ele disse: eu sei todos, de cor salteado. Aí Jesus disse assim: amar ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti. O amor que Deus ele coloca sobre nós, ele coloca-nos numa prática inseparável. Veja o que João disse aí no capítulo 4 da primeira epístola universal, versículo 20. Onde é que nós vamos ler? 4. João diz assim: como é que você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão? E João está dizendo assim: você diz que ama a Deus que não vê. Capítulo 4 e 20, veja o que a Bíblia diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Está aí na sua Bíblia, 4 e 20 de 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Como é que ele pode, diz João aí, ó, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não está vendo? Eu quero te ensinar a viver a certeza de ser mais que vencedor. Por favor, me ajude a pregar. Nós estamos a aprender a viver a certeza de ser mais que vencedor. E para viver essa certeza, primeiro eu tenho que saber que quem me dá a vitória para ser mais que vencedor é Deus, por Cristo Jesus. Segundo, eu tenho que tomar posse dessa vitória pela fé. Agora, eu sabendo que foi Deus que me deu a vitória e eu tomo posse pela fé, eu tenho que evidenciar. Aleluia. Quem diz amém? Amém? Vou ter que explicar a linguagem de futebol de novo. Não sou fã de futebol, mas eu tenho que explicar. Eu não sei se vocês sabem como é que a gente sabe que uma equipe ela foi e é campeã de uma Copa do Mundo. Se você não sabe, eu vou ensinar. Ele tem o escudo do seu clube na camisa. E sobre o escudo é colocado uma estrela. E cada estrela simboliza uma vitória de... O Brasil ele tem 4 estrelas. 4 ou 5 já?
5 estrelas. Isso quer dizer que o Brasil foi quantas vezes campeão? 5. Isso é de que ele é campeão. Vamos crente, vamos para o mundo espiritual. Agora eu vou evidenciar. E como é que eu evidencio? Vivendo o amor. Amar a Deus sobre todas e ao teu. Agora, quem é o meu próximo? Vamos para a Bíblia. Vá para a sua Bíblia, capítulo de número 5, versículo de número 1. O meu próximo é todo aquele que é nascido de Deus. Aleluia. Sabe o que João está dizendo? O teu próximo é o crente que está do teu lado, glorificando e exaltando a Deus. O teu próximo não é aquele que blasfema contra a tua igreja, que fala mal da tua liderança, que não gosta do teu louvor, que não gosta da tua igreja. O teu próximo não é esse. O teu próximo é aquele que aceitou Jesus, que nasceu de novo, que tomou posse da vitória e está contigo dizendo: eu estou do teu lado para conquistar essa vitória. O teu próximo é os crentes que comungam da mesma fé e que nasceu contigo também. Está na sua Bíblia ou não está? Veja se não está. Está aí, está bem claro isso. Versículo de número 2. Nisso conheceremos. Está na sua Bíblia. Eu disse a você, como é que conhece um campeão do mundial? Quando a gente vê as estrelinhas em cima do símbolo. Como é que a gente conhece um crente que é mais que vencedor? Quando ele ama a Deus e ama o seu? Enquanto você estiver na sua igreja, enquanto você estiver comungando, enquanto você estiver em paz com Deus, você vai estar em paz comigo. Eu não sou obrigado a amar aquele que blasfemam a igreja. Eu não sou obrigado a amar aqueles que se levantam contra a igreja. Eu tenho que amar o meu irmão que está comigo na igreja, na doença e na saúde, na fraqueza e na força, na riqueza e na pobreza. A gente está junto. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, Paulo disse assim: quando estiver em vós, se possível, tenha paz com todos. Aí João melhora no capítulo 5, está aí na sua Bíblia, está na sua e na minha. Capítulo 5 da 1 de João, versículo 2. Nisso conheceremos que amamos quem? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pronto, está aí na Bíblia. Se eu e você seguem a mesma fé, se eu e você amamos a palavra, se eu e você guardamos a palavra, nós temos que amar uns aos outros. Mesmo você com sentimentos, personalidade e temperamento diferente, a gente comunga com a mesma fé. Porque primeiro, nós vivemos a vida de ser mais que vencedor. E para eu viver essa vida de ser mais que vencedor, eu tenho que saber que quem me dá essa vitória para ser vencedor foi Deus. E se você concorda comigo, diga amém. Amém. Segunda coisa que nós devemos concordar é que nós tomamos posse pela fé. Então já estamos em comum acordo. Aí agora vem o essencial, a evidência. É quando nós nos amamos uns aos outros. Não adianta eu estar aqui na igreja com você dizendo eu amo a Deus, mas estou aborrecendo o meu irmão. Não adianta dizer eu adoro a Deus, mas estou chateado com os meus irmãos. Porque tem gente que sai da igreja, blasfema da igreja, xinga os irmãos, critica a igreja, aí vem dizer aquela igreja não tem amor. Quem não tem amor foi quem abandonou a primeira fé. E disse já a Bíblia que haverá dias que muitos apostatarão da fé. A oportunidade está aberta, a porta está aberta, está na época de se arrepender e voltar a ter comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia não nos manda amar o pecador, a Bíblia nos manda buscar o pecador, amar os perdidos e não as suas atitudes. Devemos amar as pessoas que estão perdidas e buscá-las, e não aceitar os seus erros e os seus defeitos. Alguém já até denominou que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Mas João está ensinando aqui o seguinte, veja se a Bíblia não diz: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê em Jesus, ele é nascido de Deus, ele é nascido de novo. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que nasceu dele. Ou seja, se eu fui gerado por Deus, nasci de novo, eu vou amar você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Essas são as evidências. Veja o que Jesus disse, Marcos capítulo 12, versículo de número 28 ao 30, diz assim, olha, é o seguinte, quando você ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo, você está praticando os mandamentos. E o próximo não quer dizer aquele que te ofendeu. Aquele que te ofendeu, a Bíblia diz o seguinte, olha, se alguém vê o mal, for prudente, for sensato, ele vê o mal e vai fugir. Eu vou ficar perto de gente que quer mal de mim. Eu vou ficar perto de gente que não quer o meu bem. Eu vou ficar perto de gente que não quer ver a minha vida sendo próspera, sendo abençoada. Eu vou manter a distância. Isso não quer dizer que eu não amo a pessoa. Eu sou uma pessoa que evita o problema. Existe um ditado no Brasil que o meu pai me ensinou. Eu dou um boi para não entrar num problema. Mas quando eu estou num problema, eu dou uma boiada para resolver ele. A gente procura evitar problemas. Isso não quer dizer que a gente não ama. Eu amo aqueles que amam a Deus e que nasceram de novo. Posso ouvir amém? Amém. João está ensinando isso na Bíblia. Se eu quero viver a certeza de ser mais que vencedor, lembre comigo as 3 fases. Primeiro, saber que a nossa vitória, quem venceu foi Deus. Segundo, saber que nós tomamos posse da nossa vitória por meio da fé. Terceiro, a gente só vive a vida sendo mais que vencedor, evidenciando o amor de Deus nas nossas vidas. Amém até aí? Pastor, mas eu estou com um problema de ter essa certeza de ser mais que vencedor. Calma, que João vai explicar isso. Se foi Deus que venceu, pastor, mas eu estou tendo problema no mundo social em que eu estou vivendo, e João diz isso, capítulo 5, versículo 19 e 20, ele diz assim, olha, 19 e 20, capítulo 5 da Bíblia que a gente está lendo, o primeiro evangelho de João, primeira epístola universal de João, 19, ele diz assim, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo está no maligno. Eu vou explicar para você o que estava acontecendo aqui. João estava enfrentando um grupo de hereges que não estava acreditando na divindade de Jesus. Em que eles não estavam acreditando? Eles não acreditavam na deidade de Cristo. O que é deidade, pastor? Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam na trindade, porque não existe na Bíblia a palavra trindade. E eles estavam tendo problema. Aí João chegou e resolveu esse problema. Capítulo de número 5, versículo de número 7. Veja se não está na sua Bíblia. João diz assim, gente, é o seguinte, os 3, eles testificam aonde? Está aí na sua Bíblia, 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Os 3 testificam no céu. E quem são esses 3? Por favor, está aí no versículo 7, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Essa palavra aqui do versículo 7, ela está no original Logos. O original grego daqui da palavra é Logos. Vamos lá para os 3 aqui, 5 e 7. O Pai, quem é o Pai? Deus. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Mas e a palavra? Quem é a palavra? Vamos lá para a palavra? Eu disse a vocês que vem do nome original que quer dizer Logos. Se você for para João, capítulo 1 e o versículo 1, Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 1, diz assim, no princípio era a palavra, era o verbo, era o Logos, e o Logos e a palavra estava com Deus, versículo 2, e a palavra era Deus. Tudo que foi feito, Ele estava presente. João está dizendo assim, essa palavra que está aqui é nada mais, nada menos do que o próprio Deus nas nossas vidas. João está dizendo assim, meu filho, a trindade não está escrito não, mas o Pai, a Palavra e o Espírito Santo testificam no céu como uma só pessoa. Nós adoramos ao Deus Trino Todo-Poderoso. Esta é a certeza que nós temos de ser mais que vencedor. Primeira certeza que nós temos é que o nosso Cristo, Ele é um Cristo
Deus Todo-Poderoso. A deidade de Cristo é o segredo da gente acreditar nessa salvação. Eu acredito em Jesus, porque Jesus, ele é Deus em homem na terra. Como homem, ele viveu 100%. E como Deus na terra, ele viveu 100%. Alguém diz que ele viveu metade de Deus, metade homem. Não, Jesus viveu 100% homem e viveu 100% Deus. Para eu ter certeza de ser mais que vencedor, presta atenção. Eu tenho que acreditar na deidade de Jesus. Porque ninguém consegue morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E após ressuscitar, ele ascendeu aos céus diante dos olhos dos discípulos. E quando ele estava ascendendo aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, os anjos apareceram e disseram assim: se preocupa não, que do mesmo jeito que você está vendo ele subir, vai ser do mesmo jeito que você vai ver ele descer. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Acreditar na deidade de Cristo me dá a certeza de ser mais que vencedor. E João está dizendo isso para essa igreja perturbada. A igreja estava preocupada. Como é que pode acreditar num Cristo que morreu, que ninguém tem certeza? Aí João diz assim: meu filho, 5 e primeiro, porque os 3, eles testificam no céu. Os 3, eles são os que testificam no céu. E os 3, na parte final do versículo 7, eles são quanto? 3. Está aí não, está aí na sua Bíblia. Os 3, eles são um. Eles estão unânimes, eles estão num só pensamento. Isso me dá certeza de ser mais que vencedor, porque eu sirvo a um Cristo que é todo poderoso. Segunda coisa que me dá a certeza, e João diz isso, versículo de número 11 ao 13, é de que nós vivemos na terra a certeza de que existe a eternidade. O que é a eternidade? É a vida após a morte. E você pode escolher em viver a eternidade com Deus ou sem Deus. E João está dizendo assim: olha, para você ser mais que vencedor, primeiro, você tem que acreditar, ter certeza da deidade de Jesus, ou seja, da divindade de Jesus, ou seja, ter certeza de que Jesus é o seu Deus. Aleluia. Ou você tem certeza que Jesus te salvou, ou você é apenas um visitante da igreja. Ou você é apenas um vencedor. Mas nós estamos aqui para ser o quê? Mais que vencedor. E para ser mais que vencedor, tem que acreditar na divindade de Jesus. Aleluia. Amém até aí? Amém. Segunda coisa, para você viver mais que vencedor, você tem que viver uma vida de eternidade aqui na terra. Tá difícil não, né? É porque tem gente que vive na dúvida. Para onde nós vamos? O que vai ser quando eu morrer? O que vai ser se eu morrer agora? Vamos para a Bíblia, versículo de número 11 do capítulo 5. João está dizendo assim: gente, o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? Que vida Ele nos deu? A vida eterna. E essa vida eterna está em quem? Quem é o Filho de Deus? Que para nós Ele é o quê? Deus. Está entendendo a conexão? Você não está entendendo, não. Primeiro, para viver a certeza de uma vida eterna, sendo mais que vencedor, tenho que acreditar na divindade de Jesus. E se eu creio na divindade de Jesus, eu tenho certeza da minha vida eterna. Porque quando Jesus morreu, Ele morreu para eu e você viver. Quando Jesus sofreu, Ele sofreu para eu e você ter vida eterna. E João está ensinando isso. Vamos para o versículo 12, capítulo 5. Quem tem o filho? Quem tem quem? O filho. Está na sua Bíblia. Tem o que quem tem o filho? Veja o que a Bíblia diz. Hã? Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas, João está dizendo assim, Caio. Vos escrevi. Meu Deus, olha que coisa linda. Para que tenha certeza, aleluia, para que você possa saber que você tem vida eterna, e essa vida eterna é para você crer no Filho de Deus. Nessa noite eu estou aqui para pregar para você e te dizer: viva a certeza de ser mais que vencedor, vivendo a certeza de que se eu morrer hoje, estarei eternamente com Ele no céu. Existe céu, e o céu é eterno.
E só vai para o céu viver a vida eterna quem tem o Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus aqui hoje? Quem tem o Filho de Deus? Quem tem o Filho de Deus, vive essa certeza. Paulo disse assim, olha, enquanto eu viver, o meu viver é Cristo. Aleluia. Mas se eu morrer, aleluia, é lucro, porque estareis com Ele na eternidade. Nós temos que saber, a gente assiste filmes de super-heróis, a gente assiste filme aí que os caras são imortais. Eu estava conversando hoje com o Mateus através de um filme chamado John Wick. O cara vai fazer o 4º filme, o cara não morre não. Eu digo, Mateus, mais um, o cara parece que é imortal. É cada filme e a gente acredita nesses filmes. Se eu acredito nesses filmes que esse cara não vai morrer, os assistidores de série, aqueles que assistem série, que o John, aquele Jon Snow lá do sei o que do dragão, o cara nunca morreu, quando morreu, ele ressuscitou. A gente assiste esses filmes, mas a gente não vive essa verdade. Escute. Deus me trouxe aqui para te dizer, ainda que te matem no teu corpo, a eternidade tua está reservada com Deus. Viva essa eternidade hoje. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ter a certeza de que o corpo, ele perece, mas a alma está comprada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. Quem pode dizer amém? João capítulo de número 20, versículo de número 31, é Bíblia, viu? Eu estou falando Bíblia para você. João 20, 19, 20 e 21. João começa a falar acerca dos milagres que foram realizados por Jesus. Começa a explicar os sinais que ali estavam escritos. E no versículo de número 31, capítulo 20 e 31, João diz assim, sabe por que essas coisas estão escritas? Para que você possa crer. E você crendo, sabe o que você vai ter? Vida eterna para todos sempre com Deus. Tudo que foi escrito para a gente ter a vida eterna. Já vou finalizar, enquanto Ruth Sara pega o piano, escute. Pastor, como é que eu faço para viver a certeza de ser mais que vencedor? Vamos voltar ao versículo primeiro. Ter a certeza de que quem me dá a vitória é Deus por Cristo Jesus. Amém. Ter a certeza de que essa vitória é apropriada por meio da fé. Ter a certeza de que eu evidencio esta vida de ser mais que vencedor, amando a Deus e ao meu próximo. Pastor, e como é que eu faço para aprender melhor? Primeiro, viva a deidade de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Segundo, viva a eternidade hoje. Glória. Seja alegre hoje, porque no céu não vai haver tristeza. Glória. Morte e choro. Nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Como é que eu posso viver a eternidade se eu só vivo doente, fraco, triste, amargurado, deprimido? Hoje Deus vai te dar uma carga de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Viva a eternidade hoje. Aleluia. Glória a Jesus. E para finalizar, para ter a certeza de viver a eternidade de Deus, sendo mais que vencedor, João no capítulo 3, da primeira epístola universal de João, onde nós lemos no capítulo 5, mas volte para o capítulo 3, o versículo 2, João diz assim, amados, 3 e 2 de 1 João, amados, agora nós somos, o que? 3 e 2 de 1 João, amados, nós somos o que? Filhos de Deus. Eu disse a você, e João conclui aí no versículo 2, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aleluia. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aleluia, glória a Jesus. Mas João está chamando assim, versículo 2, amados, nós somos filhos de Deus. Quer viver uma vida na certeza de ser mais que vencedor? Identifique quem você é. Assuma
a sua identidade, quando você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, você vive uma certeza mais que vencedor. Cristiano Ronaldo é conhecido um dos melhores jogadores do mundo. E quando eu me identifico como português, desculpem brasileiros, mas quando um inglês me pergunta where I from, where I come from, eu sempre digo I am português. Eu só digo brasileiro depois de uma conversa, porque os ingleses são assim. Eles não se abrem na primeira. Nós tínhamos uma amiga que se chamava Jane, aqui na Inglaterra. Foi uma das primeiras amigas inglesas que nós tínhamos. E Jane se apresentou conosco e disse, eu tenho um sonho. E eu disse, qual é o seu sonho? A Jane disse, eu tenho um sonho de aprender a falar português. E ela disse, can you help me? Bela disse, yes, of course. E ela começou a falar com Bela todos os dias, elas conversavam. Em um ano exatamente, a Jane estava falando fluentemente português. E nós fomos visitar a casa dela era muitos livros e livros e livros. E ela comprou muitos cursos de português, livro de criança, livro de adulto. E eu disse, eu estou very ashamed, porque eu estou aqui há um ano também e não aprendi o inglês very well like you. Aprendeu o português. E aí passou-se uns meses, a Jane foi acometida de câncer. E a Jane, quando morreu, nós fomos para o seu funeral. E o pastor realizando o funeral da Jane, apareceu a lista de língua que ela falava: francês, italiano, alemão, holandês, espanhol e português. E eu disse, uau, por que ela nunca me contou isso? E o pastor disse, porque eles não se abrem à primeira. Eu disse, mas eu conheci ela há um ano. Aí eu aprendi, eu também vou ser assim, não vou me abrir na primeira não. E as pessoas quando me perguntam, de onde você veio? Eu digo, eu vim de Portugal, eu sou de Portugal. Quando a conversa se estende, aí eu digo, eu nasci no Brasil. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu disse para um inglês, eu vim de Portugal, ele disse, eu não conheço Portugal, eu só conheço um português, que se fala muito. Aí eu, quem é? Cristiano Ronaldo, the best football player do world. Eu digo, meu Deus. E aí eu vi numa entrevista de Cristiano Ronaldo, ele disse para o repórter, em cadeia internacional, eu sou o melhor. E ele dizia na entrevista, eu sou o melhor porque eu luto para isso. Eu sou o melhor futebolista porque se eu não achar que eu sou o melhor futebolista do mundo, eu vou achar o que os outros pensam de mim. E o que é que os outros vão pensar de mim se eu não tiver certeza quem eu sou? E hoje todo mundo sabe quem é esse jogador de futebol. O melhor jogador do mundo. Porque ele assumiu aquilo que ele era. Ele dizia, eu não luto para isso, eu não treino para isso, eu não corro para isso, eu não guerreio para isso. Nessa noite eu quero finalizar essa mensagem. O apóstolo Paulo disse, em todas essas coisas, o que nós somos? O que nós somos? Fica de pé só quem é mais que vencedor nessa noite. Assuma essa identidade hoje. Se você não sair daqui com essa identidade, você vai ser aquele crente fraco, aquele crente pedinte, aquele crente medíocre, aquele crente fraco que não tem certeza de que Deus te deu vitória na cruz do Calvário. Feche os teus olhos e adore esse Deus que nos deu a vitória. Feche os teus olhos e adore esse Deus que nos deu a vitória. Comece a assumir a sua identidade agora. Se você quiser, bata no seu peito e diga, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Cadê os mais que vencedor nessa noite? Cadê os mais que vencedor em Cristo Jesus? Não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar.
Cadê os mais que vencedores? Cadê os mais que vencedores? Olha o hino. Só Ele abre o mar, é Ele quem nos dá a vitória. E você vai entoar o hino da vitória. Cadê os vitoriosos? Os mais que vitoriosos. Ou você vive essa palavra, ou você está visitando a igreja. Ou você vive o evangelho, ou você está sendo um crente frequentador de uma reunião. Deus nos chamou para ser mais. Deus nos chamou para ser mais. Alguém chegou para mim e disse: pastor, o senhor tem um problema. E eu disse: qual é o problema? Qual é o problema? O diácono fez assim: tenho muitos. Mas essa pessoa disse: o senhor tem um problema. O senhor só quer ser o melhor em tudo. Aí eu chamei aquela pessoa e disse assim: eu tenho 47 anos. E todas as minhas atitudes onde Deus me colocou, eu sempre me sobressaí. Colocado em campanha evangelizadora, a campanha evangelizadora cresceu. Colocado para cuidar dos jovens da igreja, os jovens cresceu. De 6, cresceu para 50. O dirigente disse assim: traga esses jovens para o culto de oração. Eu digo: mas se eu fui colocado para tomar conta dos jovens no evangelismo, por que trazer ele para a oração? Porque você tem que obedecer. Eu obedeci. Trouxe os jovens para a oração. De 50, só ia 5. A mesma pessoa disse: volte de novo ao evangelismo com os jovens. Viemos para Portugal e alguém vendeu um restaurante para a gente e disse: esse restaurante é bom, vende muito. Na primeira semana o restaurante vendia 10 almoços por dia. E eu e minha esposa e minha família fizemos uma dinâmica. Começamos a dar coisa de graça. Fizemos um marketing publicitário e começamos a vender 100 almoços por dia. Porque Deus me deu autoridade para fazer o meu melhor onde Ele me colocar. O dono da faculdade, que lanchava todo dia, disse assim: eu tenho um restaurante para você tomar conta. E eu disse: eu vou falar com o meu sogro, que é o dono desse que eu estou aqui. E ele disse: se fosse para o seu sogro, eu falava com ele. É para você. Agora tem um problema, senhor Wellington. Esse restaurante que eu quero que você tome conta é uma sala de estudante de computador. E você vai transformar em um café. E eu disse: não tem problema, tudo que Deus me dá eu faço o meu melhor. Quando cheguei na sala, era uma sala de estudar. E nós colocamos uma lanchonete de mais ou menos 50 metros quadrados. 5 meses depois, estávamos atendendo 2.000 alunos por dia. E o dono da faculdade disse assim: você tem algo especial na sua vida. A Bíblia diz: tudo que vier a mão a fazer, faz-o com excelência. Aonde Deus te colocar, faça o melhor. Não é se exaltar nem ser soberbo. Não estou ensinando soberba. Estou ensinando a viver uma vida mais que vencedora. Se esforce. Faça o seu melhor. Se dedique. Vim para a Inglaterra entregar a caixa com o meu diácono. Comecei com 30 caixas entregando. Voltava com 50. Me perdia, não achava, não sabia nada. Chegava 10 horas da noite desesperado.
Hoje o meu diácono me dá 10, 100 entregas para fazer. Eu faço feliz da vida. E outro dia ele foi de férias para o Brasil e disse assim: pastor, o senhor é o camisa 10 da empresa. E eu disse: o que é isso, meu diácono? Ele disse: é porque se alguém faltar, o senhor está lá para poder estar ajudando, para cooperar. Porque eu quero fazer o meu melhor onde Deus me colocar. Será que você pode fazer o seu melhor? Será que você pode fazer o seu melhor? Para ser mais que vencedor, você tem que fazer o seu melhor. Posso ouvir amém? Vamos orar, agradecendo a Deus essa palavra. Mas viva essa certeza de ser o quê? Mais que vencedor. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, especialmente por alguém que está no Brasil nesta noite, aqui na Inglaterra. Quando eu estava orando sobre essa palavra, o Senhor me revelou alguém no Brasil com síndrome de depressão. E eu disse: Senhor, coloca um espírito de campeão na vida dessa pessoa. E Deus disse: eu não só dou título de campeão, nem de vencedor, nem de melhor. Eu dou título de mais de vencedor. Por isso o recado para alguém que está nos assistindo hoje é de que Deus está te intitulando mais que vencedor. Porque essa depressão tem tentado tirar a tua vida. Essa depressão tem tentado tirar você desse mundo. Mas hoje o Senhor é Deus que dá força. Nessa noite aqui nessa igreja, o Senhor está renovando força. Você que está se sentindo fraco, desanimado, receba uma dose do Espírito Santo de Deus. Receba uma porção do céu nessa noite. Receba um abraço na alma e a voz de Deus gritando no teu ouvido: você é mais. Você é mais. Dá força nessa noite, Senhor. Dá graça nessa noite, Senhor. Dá ânimo nessa noite. Dá força nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite o Senhor está te redobrando, está te revestindo de poder da parte do céu. Aleluia. Quem diz amém? Amém.